Olá, estamos de volta aí na aula 7, parte 2. Solta na tela aí, Latino. Nós paramos aí nesse slide, ó, falando sobre, na verdade paramos no outro aqui, ó, falamos sobre a regra da eventualidade, ou princípio da eventualidade, né? Artigo 336. Dando continuidade aí, assim é que o réu cabe na contestação alegar todas as defesas que tenham relacionadas à regularidade do processo, suscitando, por exemplo, a falta de alguma das condições da ação ou de um pressuposto processual, e também a chamada defesa de mérito, que será direta quando o réu negar o fato constitutivo do direito do autor, e indireta quando o réu admitir o fato constitutivo e lhe opuser outro impeditivo, modificativo, extintivo ao direito do demandante. Então, vamos anotar isso aqui, volta comigo rapidinho. Vou até apagar, o Latino falou para apagar, acabei deixando aqui. Vamos organizar agora essa forma de defesa do réu aí. Tá? Vou apagar aqui. Nós estamos falando da contestação. Então, nós estamos falando aí da contestação. A defesa na contestação, ela pode ser direta ou indireta. Anota isso, já foi cobrado em prova, inclusive de nível médio, tá? Técnico judiciário. Ela pode ser direta ou defesa indireta. Ela pode ser direta ou indireta, como eu coloquei aí. A direta, eu botei aqui no teu material, é quando nega o próprio fato. Será direta quando o réu nega o fato constitutivo. Ele fala, isso não existiu, eu não celebrei esse contrato, eu não conheço essa pessoa. Então aqui, a defesa direta, ele nega o fato. Já a defesa indireta é quando o réu, ele alega um fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Extintivo do direito do autor. Extintivo do direito do autor. Então vamos lá. A defesa direta é quando o réu nega o fato. A defesa indireta é quando ele até reconhece o fato, mas ele alega um fato, uma defesa impeditiva, modificativa ou extintiva. Pô, me dá um exemplo aí, professor. Aí ele fala, olha, eu até conheço esse fato, eu reconheço, mas eu já paguei isso. Está aqui, ó, comprovante do débito. Aí seria uma defesa o quê? Indireta. Então, se você vai marcar na prova, se a defesa é direta ou indireta, o que você tem que procurar ali na narração do problema? O fato. Negou o fato em si, defesa direta. Opa, reconheceu a existência do fato, mas está alegando algo impeditivo, modificativo ou extintivo, ela é indireta, tá bom? Solta na tela para a gente dar continuidade aí, Latino. Colocamos até um exemplo, e aqui eu peguei do livro do Câmara. No segundo parágrafo, pense, por exemplo, em uma demanda de cobrança de dívida resultante de um empréstimo. É possível que o réu, nesse caso, apresente uma contestação, alegando, em primeiro lugar, alguma defesa processual, como, por exemplo, a ausência de interesse de agir. Em seguida, uma defesa direta de mérito, sustentando uma inexistência do contrato. Ele fala, não conheço esse contrato, não tem um fato gerador, não tem um contrato. E, por fim, ele pode fazer uma defesa de mérito indireta, como, por exemplo, uma prescrição ou uma compensação, tá? Então, um grande exemplo aí para que a gente possa lembrar na prova. Se não tem um contrato, não tem um fato. Se não tem um fato, a defesa é direta de mérito. Agora, se ele está falando, prescreveu, essa dívida prescreveu, é uma defesa de mérito o quê? Indireta. Deixa na tela ainda aí, Latino. Vale notar que a alegação de defesas contraditórias entre si não viola o princípio da boa-fé objetiva, não sendo, portanto, uma ofensa à vedação do comportamento contraditório, que é o venire contra factum próprio, já que a regra da eventualidade
afasta qualquer possibilidade de se reconhecer a existência por parte dos demais sujeitos do processo de uma legítima confiança em que o réu não se comportasse dessa maneira. Volta aqui comigo que eu vou explicar isso com mais carinho. Olha, você que não é do direito e está estudando para as provas de nível médio, técnico judiciário, ou até mesmo você que é do direito, deve achar isso estranho, né? Como pode o réu se defender com as duas modalidades de defesa, direta e indireta? Como pode o camarada negar a existência do fato e depois reconhecer a existência do fato? Como pode isso no processo, né? A gente brinca nas aulas, basta você lembrar lá do ministro Sérgio Moro, né? Quando pegaram as gravações dele lá com os procuradores, ele ensinando os procuradores como deveria fazer no caso do Lula, né? E o Moro falou, olha, essa gravação aí não é minha, essa voz ela não é minha. Mas se for minha, eu não quis muito bem dizer isso. E se eu disse isso, é porque isso é normal, todo mundo fala com o procurador. Então veja, primeiro ele nega, depois ele reconhece. Isso não viola a boa-fé objetiva. Isso no direito penal é muito comum, né? Você que estuda lá no direito penal, ou que advoga aí na área penal, sabe que na lei de drogas, por exemplo, na 11.343, quando um cara é pego lá com droga, sempre colocam no tráfico de drogas, né? A regra no Brasil é, foi pego com droga, é traficante, né? E aí o que ele faz na defesa? Olha, ele não é traficante, ele é usuário. Mas se ele for considerado traficante, o tráfico é privilegiado, mas se não for privilegiado é eventual. Mas se não for usuário, nem privilegiado, nem eventual, aí ele é réu primário, tem que ter uma redução. Então veja, isso não viola a boa-fé objetiva, né? Venire contra facto próprio, os comportamentos diferentes dos argumentos, isso não viola. Então no processo civil não tem problema nenhum você apresentar na contestação as duas defesas. A defesa direta, que é aquela que nega o fato, e a defesa indireta, o impeditivo, como, por exemplo, a prescrição, né? Você até fala, olha, eu reconheço o fato. Eu estou falando que o fato não existe. Mas se Vossa Excelência reconhecer que o fato existe, ele já foi amparado pela prescrição. Não tem problema nenhum, até porque o artigo 326 do CPC, artigo 326, autoriza os chamados pedidos subsidiários. Quando o juiz nega um, passa a análise do outro, isso é o pedido o quê? Subsidiário, tá bom? Solta na tela aí, Latinos, feitas essas explicações aí. A primeira defesa que o réu apresenta em sua contestação é a chamada defesa processual. Consiste na defesa na alegação de questões preliminares ao mérito, ou seja, de questões que dizem respeito à própria possibilidade de examinar o mérito da causa. O acolhimento de alguma dessas preliminares vai acarretar a extinção do processo sem resolução do mérito. Então essa defesa aqui, volta aqui comigo rapidinho, que o réu pode apresentar no processo são as chamadas preliminares. Vou puxar mais uma perninha aqui, defesas preliminares. Essas defesas preliminares são até mesmo antes de adentrar o fato, antes de adentrar o mérito. As defesas preliminares, elas levam o processo sem mérito, sem resolução do mérito. Tá? Defesas aí preliminares, e agora todas elas são feitas na contestação. As defesas preliminares no Código de Processo Civil revogado eram espalhadas, né? Você tinha lá exceção de competência, impugnação, gratuidade de justiça, eram várias peças, né? Agora não, as defesas preliminares, elas vão todas aí, ó, na contestação. Elas vão todas dentro da contestação, tá bom? Solta na tela aí rapidinho, Latino. Então essas defesas preliminares, caso tenha o acolhimento de alguma delas, ela acarreta o quê? A extinção do processo sem resolução do mérito. O artigo 337 enumera essas preliminares, mas a elas faz juntar uma série de preliminares que são chamadas de impróprias ou dilatórias. Seriam defesas processuais cujo acolhimento não acarreta necessariamente a extinção do processo, que são aquelas que estariam previstas entre os incisos 1º, 2º, 3º, 8º, 13
do artigo 17. As demais, então é importante você grifar aí com cores diferentes. As demais preliminares próprias, ou chamadas preliminares peremptórias, uma vez acolhida, levarão à extinção do processo sem resolução do mérito. Volta aqui rapidinho. E você vai perceber que eu estou bebendo muita água, que eu estou vindo de uma... Eu estou, na verdade, tratando a minha garganta, eu tenho que beber bastante água. O que é uma preliminar peremptória? A preliminar peremptória, se você não alegar ela na contestação, ela preclui. Você não vai poder alegar em outro momento. Então, isso seria preliminar peremptória, tá? Se você não alega na contestação, preclui. Professor, oi, dá um exemplo aí de uma preliminar peremptória. São todas aquelas que não estão nesses incisos aqui. Exemplo é a alegação de convenção de cláusula arbitral. Se você não alega a convenção de cláusula arbitral na contestação, você vai ter o fenômeno da preclusão. Você aceita a jurisdição estatal e renuncia ao juízo arbitral, tá bom? Então, preliminar peremptória é aquela que, se você não coloca na contestação, preclui. E o que é a preclusão? Lembrando, preclusão é a perda da possibilidade de praticar um ato processual. Então, se você não colocou na contestação, não vai poder colocar em outro momento, tá bom? Solta na tela aí, Latino. Assim, incumbe ao réu, na contestação, alegar, por exemplo, a inexistência ou nulidade de citação. Só que, nesse caso, ela não é peremptória. Por que não? Porque o juiz pode conhecer de ofício. Nesse caso, a função precípua da alegação não é fazer com que se inicie o prazo para o oferecimento da contestação, nos termos do artigo 239, parágrafo 1º, já que a alegação de que se cogita é apresentada na própria contestação. Ou seja, dentro da contestação, você coloca uma preliminar de inexistência ou nulidade da citação. É, porém, importante que se apresente esta alegação nos casos em que não tenha havido citação ou tenha sido viciada, já que assim não se demonstra não ser intempestivo o ato. A segunda matéria que pode ser alegada na contestação é a incompetência do juízo, seja ela absoluta ou seja ela relativa. Está lá no artigo 337, inciso 2º. Eu coloco aí atenção em provas. Havendo esta alegação na contestação, o réu é expressamente autorizado a protocolar sua contestação no foro de seu domicílio, o que é extremamente importante, especialmente para os processos que não tramitam em autos eletrônicos, ainda mais naqueles casos em que o domicílio do réu é distante do foro onde tramita o feito, devendo o fato ser imediatamente comunicado, e aí preferencialmente por meio eletrônico, ao juiz da causa. No caso de ser a citação protocolada no foro de domicílio do réu, distinto daquele em que tramita o processo, o que só é possível quando houver a alegação de incompetência, deverá ela ser submetida à livre distribuição, ou se o réu tiver sido citado por meio de carta precatória, vai ser juntado aos autos da carta, seguindo-se a essa imediata remessa para o juízo da causa. Caso venha a ser acolhida a alegação e reconhecida a competência do foro onde foi protocolada a contestação, o juízo para o qual esta ou a carta precatória havia sido distribuída estará com a sua competência fixada para a causa. Se for tal juízo localizado no foro afinal declarado competente para a causa, fica lá a dica do enunciado 426. Volta aqui rapidinho. Olha que importante o artigo 340 do CPC. A regra é a simetria, né? Você apresenta a contestação aonde o autor protocolou a inicial, aonde o juiz citou você. O problema é o seguinte, existem comarcas no Brasil que ainda têm processos físicos. Então imagine só, o juiz no novo CPC, ele marca a conciliação, e aqui eu tenho a conciliação, ele marca a conciliação antes da contestação. Só que às vezes pode acontecer na prática do juiz que marcou a conciliação ser um juiz incompetente.
E você, réu, quando você quer alegar incompetência do juízo, você tem que fazer isso na contestação. O artigo 337, inciso 2º, diz que é na contestação que o réu alega a incompetência do juiz. Ué, mas se o teu prazo da contestação não está correndo ainda, só corre depois da audiência de conciliação, como que você vai falar para o juiz que a audiência dele que ele marcou não pode acontecer porque ele não tem competência? E se você faltar a audiência de conciliação? Se você faltar a audiência de conciliação, é ato atentatório à dignidade da justiça e a multa é de até 2%. Então é melhor não faltar. Nesses casos, o artigo 340 do CPC, que é muito cobrado em prova, muito, inclusive nas provas da OAB, esse artigo já foi cobrado. O artigo 340 autoriza o réu a protocolar a contestação no foro de seu domicílio ou aonde recebeu a citação pela carta precatória. Então ele vai poder protocolar antes da audiência de conciliação e em foro diverso da onde ele deveria protocolar. Solta na tela, vamos grifar o artigo 340. Olha que interessante o artigo 340. E olha que técnico isso, né? Artigo 340 aí do CPC. Olha que importante aí esse artigo 340 do CPC que aparece aí na sua tela. Diz o artigo 340. Havendo alegação de incompetência relativa ou absoluta, a contestação pode ser protocolada no foro de domicílio do réu. Fato que será imediatamente comunicado ao juiz da causa. E aí, essa comunicação vai ser preferencialmente por meio eletrônico. O parágrafo 1º do artigo 340 diz: a contestação será submetida a livre distribuição ou, se o réu houver sido citado por meio de carta precatória, juntado aos autos dessa carta, seguindo-se a sua imediata remessa para o juízo da causa. O parágrafo 2º diz: reconhecida a competência do foro indicado pelo réu, o juízo para o qual foi distribuída a contestação à carta precatória será considerado prevento. Alegada a incompetência nos termos do caput, será suspensa a realização da audiência de conciliação de mediação que tiver sido designada. E o parágrafo 4º diz: definida a competência, o juiz competente designará uma nova audiência de conciliação. Volta aqui comigo rapidinho. Olha que importante o parágrafo 4º do artigo 340, porque você fala, poxa, perdi a oportunidade de fazer um acordo, né? Não perdeu não. Pode estudar o artigo 340, parágrafo 4º, com o artigo 139, 5º. Calma aí, professor, respira. Pode estudar o artigo 340, parágrafo 4º, com o artigo 139, inciso 5º, 139, 5º, que é dever do juiz promover a autocomposição a qualquer tempo. Então, quando o réu protocola antes, né, ele vai protocolar antes e no seu domicílio, em regra, é ali que vai ficar prevento. É ali que vai ter uma certa prevenção, né? Então vamos a um fato interessante. Você deu entrada no processo de São Paulo. O juiz de São Paulo marcou a audiência de conciliação. Eu recebi a citação e a intimação para comparecer à audiência. Mas nós temos uma cláusula de eleição do foro que diz que o juiz competente é o da capital do Rio de Janeiro. Mas eu moro na Barra, não moro na capital. Eu posso protocolar a contestação no foro da Barra? Eu não vou protocolar nem onde o juiz mandou fazer a audiência de conciliação, tampouco onde está com a eleição do foro. Eu vou no meu domicílio. Posso? Posso. E esse meu domicílio é que vai ficar o quê? Prevento. Tá bom? Toma cuidado com isso em prova, então. Volta para o slide aí, Latino. Grifou o 340, tá grifadinho, né? Grifou, passou. Vamos nessa. Então, toma cuidado aí, tá bom? Na tua apostila aí, na apostila personalizada, no PDF, eu coloquei um pouquinho maior isso. Então, nós colocamos aí, só para título de reforço no teu slide, aparecendo aí na tua tela,
Estabelece o artigo 340, parágrafo 3º, que o mero fato de haver, na contestação, alegação de incompetência, deverá ser suspensa a realização de audiência de conciliação e mediação. Esta, porém, é uma regra que causa certa estranheza. É que, no caso de ter sido designada audiência de conciliação ou de mediação, o prazo para oferecimento da contestação só começa, ou melhor, só começaria a correr depois da tal audiência. Assim, não se vê como seria possível suspender uma audiência que já teria sido realizada. Lembrando que isso aqui é do livro do Câmara, tá? Alexandre Câmara. A única forma possível de dar algum sentido a essa regra é considerar que poderia o réu, e pode sim, protocolar a sua contestação desde logo, com a alegação de incompetência do juízo, antes mesmo de ter realizado a audiência de conciliação ou de mediação, caso em que tal audiência ficaria suspensa. Nesse caso, definido qual é o juízo realmente competente, a este incumbirá, se for o caso também, designar nova data da realização daquela audiência. Então volta aqui comigo. Veja que interessante as palavras do professor Alexandre Câmara. Ele fala, poxa, mas a contestação não é depois da conciliação? Como é que eu vou suspender algo que já aconteceu? Mas olha, nós temos o artigo 218, parágrafo 4º. É considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial. Lembra no bloco anterior que nós vimos 4 momentos diferentes para aquele prazo de 15 dias? Eu posso, antes daqueles 4 momentos, apresentar a contestação. Nós vimos que o inciso 3º do artigo 335 diz que o prazo da contestação conta na forma do 231, da juntada do mandado de citação. Às vezes o mandado de citação não é nem juntado e você já está correndo para oferecer a contestação. Até no bloco anterior, eu falei com vocês que nas aulas de pós-graduação, a gente ensina às vezes para o advogado, não conta para o teu cliente que já está correndo o prazo, não sei o quê, mas tem que tomar cuidado. Às vezes é bom protocolar a contestação antes do prazo. Porque se você fica esperando o prazo, fica correndo juros, correção monetária. Então tem que tomar cuidado. Eu mesmo, antes de vir para essa gravação, e a gente está no período de recesso aí, estou até aproveitando para gravar as aulas, eu protocolei já 2 contestações antes de começar o prazo. Eu quero logo, não quero ficar perdendo muito tempo não, porque eu já sei que o réu vai ter que pagar mesmo, não vai ter jeito. O que eu vou tentar fazer é diminuir o prejuízo dele. Beleza? Tranquilo? Moral da história. Posso apresentar a contestação antes da conciliação? Antes do termo inicial do prazo? Pode sim. E se você vai alegar uma incompetência, pode protocolar ela no teu foro, no foro de domicílio do réu, tá bom? E o parágrafo 4º lá, do artigo 340, diz que se for o caso, o juiz competente, ele marca uma nova audiência de conciliação, tá bom? Solta na tela aí, Latino, vamos dar continuidade. Outra matéria processual que pode ser suscitada na contestação é a incorreção do valor da causa, inciso 3º, só que aqui o juiz também pode de ofício, tá? O valor da causa o juiz pode até corrigir de ofício o novo CPC, e é pois na contestação que o réu pode oferecer a impugnação do valor da causa. Isso também está previsto lá no artigo 293. Então, quer impugnar o valor da causa? Contestação. Pode ainda o réu alegar na contestação, inciso 4 do artigo 337, uma inépcia da petição inicial. Fica com 337 aberto aí, vamos grifando. Inépcia da petição inicial, afirmando ter ocorrido alguma daquelas situações que estão descritas no artigo 330. O 330, parágrafo 1º, ele menciona quando a petição inicial é considerada inepta. A contestação pode ainda trazer a alegação da existência da perempção, litispendência ou coisa julgada. Lembrando que perempção no processo civil é diferente de perempção no processo do trabalho, por exemplo. No processo civil, perempção é quando o autor abandona a causa por mais de 3 vezes. Volta aqui comigo rapidinho, Latino, só para fazer uma remissão aqui. Perempção, faz uma remissão lá para o artigo 486, tá? Do processo civil, artigo 486. É quando o autor abandona a causa por mais de 3 vezes, ele não pode ir pela 4ª vez na justiça.
Litispendência seriam causas idênticas e coisa julgada, é bom fazer uma remissão lá para o artigo 502. Coisa julgada formal, coisa julgada material. Essa coisa julgada aqui é a coisa julgada material. Professor, o que é uma coisa julgada material? São 3 I's. I. Imutável, indiscutível e irrecorrível. Solta na tela aí, Latino. O réu pode também alegar na sua contestação a existência de conexão, que seria o mesmo pedido ou a mesma causa de pedido, entre o processo em que oferece a sua resposta, a fim de buscar a reunião dos processos no juízo prevento. Também se pode alegar como defesa processual a existência da incapacidade da parte, que é um defeito de representação ou a falta de autorização para ajuizamento da demanda. Todos esses vícios, capazes de, se não corrigido, acarretam a extinção do processo sem resolução do mérito. É também na contestação que o réu pode alegar a existência de uma convenção de arbitragem celebrada entre as partes. Esta, aliás, é a matéria de defesa que só pode ser alegada na contestação, sob pena de preclusão, daí resultando a aceitação da jurisdição estatal com renúncia ao juiz arbitral. Grifa aí o artigo 337, parágrafo 6º. Outra matéria que pode ser alegada na contestação, ainda preliminarmente ao mérito, é a falta de alguma das condições da ação, legitimidade da parte ou interesse de agir. Caso o réu alegue sua própria ilegitimidade, seria ilegitimidade passiva, portanto, incumbe-lhe indicar, desde que tenha conhecimento claro, quem é o legitimado, sob pena de arcar com as despesas processuais e de indenizar o autor pelos prejuízos decorrentes de sua falta. Então, volta aqui que eu quero fazer 2 observações aqui nesse slide. Primeiro, eu queria te dar uma dica: toda vez que eu coloco esses artigos, tenta ir lá grifar. Eu não fico fazendo isso todo momento, senão a aula fica até um pouco cansativa. Mas eu quero fazer 2 observações. A primeira observação é em relação às condições da ação. Quais são as condições da ação? Interesse e legitimidade. As condições da ação, elas podem levar a um processo sem mérito, mas elas também podem levar a um processo com mérito. Professor, me dá um exemplo. Se na contestação o réu alegou a ilegitimidade do autor e o juiz acolheu, logo em seguida ele acolhe, ele vai extinguir o processo sem resolução do mérito. O problema é o seguinte: passou a fase instrutória, depois da contestação nós temos a réplica. Entrou na réplica, nós vamos ter a fase de saneamento, que já é chamada de fase instrutória por muitos, que é onde o juiz vai determinar as provas, vai organizar o processo. Passada aquela etapa, se o réu ele alega a ilegitimidade, mas o juiz não acolhe e o autor também não adere a essa ilegitimidade, o juiz pode julgar o processo com resolução do mérito. Então calma aí, professor, deixa eu entender isso. Você colocou aqui no material que condições da ação é preliminar de mérito. Se é preliminar de mérito, vai levar uma sentença sem mérito. Sim, essa é a regra. Só que eu quero que você anote uma observação. Passada a fase instrutória, o juiz vai julgar com mérito. Teve uma questão de prova, caiu um TRE de São Paulo. Olha só que interessante. João deu um soco em Maria. Maria processou Fernando. Quem deu o soco em Maria, não foi João? Então João deu um soco em Maria. Maria processou Fernando. Fernando é parte legítima para figurar nesse polo passivo? Não. Aí o Fernando veio no polo passivo, na contestação, e falou: olha, eu não sou a parte legítima. Quem deu o soco foi João. Aí Maria fala: não, mas eu vou processar você porque você tem mais dinheiro. Então você me paga, Fernando. Opa, quando chegar lá na sentença, o juiz vai verificar que não foi Fernando que deu soco em Maria e vai julgar o quê? Improcedente o pedido de Maria. Qual o mérito? O que é o mérito? O mérito é a pretensão. Vai julgar improcedente o pedido de Maria
né, condenando, indo em custas, né, e honorários sucumbenciais. Beleza? Então, uma observação aí. Condições da ação. É com ou sem mérito? Depende. Em regra, a ausência das condições da ação, a sentença é sem mérito. Mas se passar a fase instrutória, a sentença é com mérito. Com mérito, tá bom? Outra observação que eu quero fazer aqui nesse slide. Outra observação. A questão da ilegitimidade do réu. Nós vamos fazer muitas questões sobre isso. Tem quanto tempo aí, Latino? Falta 5? Ó, para a gente finalizar esse bloco. Quando o réu não é a parte legítima, então vamos usar um exemplo aqui para a gente finalizar esse bloco. Vou tirar essa garrafa aqui. Isso aqui você tem que tomar muito cuidado. Eu agora estou aqui, ó, no inciso 11, não é isso? Ilegitimidade. Então, eu tenho aqui o autor, João, eu tenho o réu aqui, Maria. Maria quer alegar sua ilegitimidade. Vamos botar no mesmo exemplo para você não confundir aí. O autor vai ser Maria. Tá? Vou botar o mesmo exemplo. Maria. E o réu é o Fernando, não é isso? Vamos botar o mesmo exemplo para você não confundir. Quem deu o soco em Maria foi João. Então, João foi o causador do dano. Ele quem deu o soco em Maria. Só que Maria processou Fernando, porque Fernando é pai de João, beleza? Mas João tem 21 anos de idade. Só que como Fernando é muito rico, Maria falou assim, eu vou processar Fernando, porque Fernando é pai de João, ele vai ter que pagar. Fernando não é a parte legítima. Ele não pode ser réu. Está faltando condições da ação aqui, concorda? Então o que Fernando vai ter que fazer? Na contestação, lá na contestação, ele vai colocar assim, preliminarmente, vai alegar a sua ilegitimidade. Foi um preliminar de mérito. Falar, excelência, você não pode me condenar porque eu não fui o causador do dano. Eu não tenho legitimidade para figurar como réu aqui no polo passivo. Só que eu sei quem deu o soco. Quem deu o soco foi João, meu filho. Ele mesmo falou e está filmado aí. Foi ele que deu o soco. Então veja, quando o réu não é parte legítima, é isso que eu quero que você decore nesse final desse bloco. Quando o réu não é parte legítima, mas ele sabe quem é, o artigo 338, 339 também se aplica aqui. Diz que ele deve indicar quem é. Então vamos lá. Quando o réu não é a parte legítima para figurar no polo passivo de uma ação, mas o réu tem conhecimento de quem é, o que o réu deve fazer? O réu deve indicar. Beleza? Tranquilo, até aqui não tem mistério. Se o réu sabe, ele indica. Se ele não sabe, não indica. Tranquilo? Agora, o que o autor pode fazer? O autor vai ter 3 opções. Maria, ela vai ter 3 opções. Ou ela substitui, tira Fernando e coloca João, bota aqui o João, substitui, ou ela inclui, bota Fernando mais João, ou ela nega, vai contra Fernando mesmo. Veja, se ela negou, ela foi contra Fernando mesmo, fala, não, vou contra você mesmo. Chegou lá na sentença, o juiz vai julgar com ou sem mérito? Com mérito. Aí ele vai julgar improcedente, beleza? Porque teve ampla produção de provas, debate, fase instrutória. Nesse caso, mesmo faltando uma das condições da ação, o juiz vai analisar o mérito, beleza? Tranquilo? Solta na tela aí, Latino, para a gente concluir. Então, essa observação é importantíssima. Eu até coloquei no teu material também. O que tem ali é uma espécie, né, de nomeação-autoria. Eu deixei até no material aí, que antigamente era intervenção de terceiro, agora não é mais. Então nós temos aí uma espécie de nomeação-autoria. Embora a lei processual não empregue esta denominação, a qual encontra suas origens, né, no nominatio actores do direito romano, criando a lei para o réu o dever jurídico de sempre que alegar a sua ilegitimidade passiva, indicar o nome do verdadeiro responsável, sob pena de responder até mesmo
por perdas e danos, caso o réu não saiba quem é o verdadeiro responsável, ele tem que declarar expressamente esse desconhecimento, a fim de liberar-se da obrigação de reparar o dano do autor. E por força dos princípios da cooperação e da boa-fé, deve-se considerar que não basta a mera declaração do réu de que não conhece o verdadeiro legitimado. E caso fique provado que ele tinha esse conhecimento, deverá ele responder por perdas e danos e pelas despesas processuais. A responsabilidade pela não indicação do verdadeiro legitimado é uma responsabilidade subjetiva, dependendo da demonstração de culpa do réu, que podendo, não fez a indicação do legitimado. Temos até um enunciado, que é o enunciado 44. Então, havendo na contestação a alegação de ilegitimidade passiva com a nomeação daquele réu apontado como sendo o verdadeiro responsável, o autor, aquilo que nós falamos agora e que eu quero concluir esse bloco, o autor poderá ter 3 diferentes atitudes. Pode ele, em primeiro lugar, não aceitar a alegação, caso em que o processo seguirá contra o réu original. Pode ainda o autor aceitar a indicação e alterar a petição para dirigir a sua ao demandado nomeado, dispondo aí até do prazo de 15 dias para fazê-lo, artigo 338. Nesse caso, o autor deverá reembolsar as custas que o réu original e eventualmente tenha despendido, além de pagar os honorários advocatícios fixados de 3% a 5% do valor da causa. E, por fim, pode o autor optar por alterar a petição inicial para incluir no polo passivo o nomeado, que acarretará a formação do litisconsórcio passivo ulterior, tá bom? Nesse bloco nós vamos ficando por aqui. Essa parte que está no slide eu acabei de explicar, sendo quando o réu ele não tem legitimidade, mas ele sabe quem é, ele tem que indicar, sob pena de responder por perdas e danos, tá bom? Quando ele indica, o autor tem 3 opções: substitui, inclui ou nega. Dá uma olhadinha, grifa ali os artigos 338 e 339. Isso é nomeação autoria, mas não é espécie de intervenção de terceiro, tá bom? Um grande abraço para você e até o próximo bloco.